Aikijujutsu. Essa é uma visão preliminar de toda a vasta estrutura existente dentro do Aikijujutsu. Então, vamos trabalhar duas diferenciações de movimento diferentes. A primeira em relação à própria estrutura do Tai Sabaki dos movimentos. No Aikijujutsu, nós podemos ver o Omote e o Ura de uma forma básica. Qual a diferença de Omote e Ura? Pensemos em forma de Tai Sabaki, que é o correto. Nos movimentos Omote não existe giro praticamente nenhum do adversário. Então, observe, ele entrará no Tsuki, eu tiro batendo, entro o joelho, entro desse ponto e aqui jogo. Ele entra no Tsuki, então olha, esquivei, bati, joelho entra aqui e jogo. Essa seria uma forma Omote. Não existe desloque de Tai Sabaki considerável dele. Agora uma forma Ura. Na forma Ura sempre existe o desloque de Tai Sabaki. Então eu entro no Tsuki, observe, tiro e bato. Entrei o Atemi, giro desse ponto e aqui sim a projeção. Observe como o outro chutou, um Yokumei-uchi para muitos. Eu giro com o movimento dele, bato, então jogo. Isso é um Ura, porque o Omote seria aqui, ele entra, bato, jogo, sem a estrutura do giro. Muitos movimentos colocados como Ura em algumas escolas, na verdade, não deveriam ser Ura, deveriam ser Omote, porque o princípio de Omote e Ura é baseado principalmente em Tai Sabaki. Agora, além disso, existem outras formas. Vamos tentar pensar um pouco além, envolvendo agora Tai Sabaki, mas envolvendo também um pouco da agressividade estrutural dos movimentos. Os movimentos normais, nós não costumamos nomear, mas eles podem ser chamados de Osoi. Agora, os movimentos agressivos, eles são chamados de Hidoi. Mas Hidoi, existe no Hidoi a predominância da circularidade. O que isso quer dizer? Todo Hidoi é predominantemente Ura em si. A classificação Hidoi se dá pela colocação dos atemis no movimento. Então observe, eu entro no Tsuki, eu tiro e bato. No que eu bato no rosto, eu giro, olha, chuto, entro, bato, entro, jogo. São vários atemis na estrutura e aconteceu o giro. Se ele entra com o outro chutou, olha, bato, girei, entro, joelho, derrubo. Observe, ele entra com o outro chutou. Ele entra, olha, giro desse ponto, entro batendo, joelho entra, jogo. Então existe a predominância dos atemis na forma Hidoi. A forma Hidoi é uma forma mais agressiva. Mas mesmo assim, o Aikijutsu não é apenas Omote, Ura e Hidoi. Existe mais. Existe o que nós chamamos de Kage. Kage quer dizer sombra. São movimentos onde você sempre está além do toque do adversário. Normalmente nós associamos Kage com movimentos de círculo duplo. Os movimentos Kage, eles estão muito associados a ataques de Omote Shuto. Por quê? Ele entra no Omote Shuto, observe, eu entro batendo desse ponto, quando ele pensa em acertar, observe o que acontece. Eu entro batendo, quando ele pensa, eu entro batendo e desloco de novo e jogo. Então, bem devagar, observe. Giro primeiro, giro segundo e jogo. São movimentos associados a dois círculos, que poderiam ter uma certa quantidade de atemi, mas não tantos atemis. No Kage, o que predomina é a estrutura do Tai Sabaki. Existem os atemis, é claro, mas principalmente o Tai Sabaki. Nós temos uma forma que também é considerada Kage em algumas escolas, em algumas outras escolas eles chamam essa forma de Shin. Shin é uma palavra que quer dizer divino. Então, observem isso. Seria uma aplicação da estrutura de Kage
com tsuki por dentro. Como se colocaria esse movimento? Agora eu vou explicar para vocês uma diferença mais natural entre kage e que nós chamamos de shin, que vai lembrar o omote e ura uma colocação totalmente diferente, por dentro de um tsuki. Então observe o passo de perna tradicional em estruturas, tanto o kage quanto o shin. Ele entra no tsuki, a minha esquiva é essa de perna. No que ele entra, então eu coloco aqui. Esse passo nós chamamos de ryuashi. Agora observe isso, ele entra no tsuki, bato desse ponto, entro, giro duplo e jogo. Eu utilizei o princípio shin, mas fiz o movimento kage, círculo duplo, certo? Então olha, ele entra daqui, bato desse ponto, entro aqui, giro, bato embaixo, olha, abaixo e levo. Então visualize, eu entro primeiro até nível, ele entra aqui, no que eu giro, ele ainda tem energia, tenta colocar um outro soco, eu tiro e aí eu jogo. Utilizei de forma kage, dentro do princípio shin. Agora um princípio shin mais puro, sem o círculo duplo, seria mais simples. Observe, ele entra no tsuki, eu entro batendo no rosto dele, já venho aqui abaixo, o joelho entra. Então bem devagar, observe, ele entra, bato, giro desse ponto, abaixo e coloco. A utilização do movimento por dentro, o que não é muito comum. Observe, ele entra no tsuki, bato desse ponto, entro, daqui estou num kotehineri normal, observe, estou daqui, olha a mão, entro num kotehineri direto, que nós chamamos de ori, utilizando movimentos por dentro com tsuki, sendo que a predominância normal do Aikijutsu na forma ura são tsukis com entradas por fora do adversário. Essa é a diferença então de omote, ura, ridoi, kage e shin. Mas aí está a questão, não existe apenas isso, nós temos que ir um pouco além dessa estruturação de movimentos. Nós temos os movimentos de uma forma simples, utilizados com o ataque com o braço de trás, que é o mais comum, só anda e vem. Mas nós podemos ter movimentos também, onde nós reagimos a um ataque com a mão da frente, com um soco curto, um ozuki, como nós chamamos. Então observe uma coisa, no que ele coloca, daqui eu entro por dentro do movimento dele. Então observe, se eu entro, olha, se eu entro por dentro daqui, eu poderia entrar aqui, uma forma que muitos pensariam que é um omote, que não está totalmente errado. Então que eu entro, entrei. Se eu entro daqui, embaixo, aqui. E também nós podemos fazer, visualizar a extensão de um ura desse princípio. Eu entro no tsuki, entro, giro e aqui aplico. Olha, que eu entro, eu não espero ele chegar em mim. Eu passo, eu esquivo, jogo meu soco por cima do soco dele, ou entro meu soco por baixo do soco dele, nesse princípio. Como nós chamamos isso? Basicamente, nós poderíamos chamar isso apenas de omote e ura, mas na nossa escola nós chamamos um nome antes da palavra omote, um nome antes da palavra ura. Essa palavra é agatsu, que quer dizer vitória. Todo movimento associado a um soco curto nós chamamos de agatsu. Então será um agatsu omote, quando você aplica sem giro do adversário, e um agatsu ura, quando você aplica com giro do adversário. Lembre-se que o giro que nós consideramos é o dele. Considerar no Aikijutsu o movimento omote ura quando você gira em torno do adversário é loucura. Porque no Aikijutsu você é o Sol, ele é o planeta. É o planeta que gira em torno do Sol, e não o Sol que gira em torno do planeta. Então ele gira, não você gira. Esse é o ponto. Mas agora observe, nós temos também mais
nós temos o que nós chamamos de Nagare. O que é Nagare? Nagare basicamente é o fluxo do encadeamento de chaves. Ele coloca, por exemplo, um tsuki. Eu entrei, bati nesse ponto, entro aqui, forço para dentro, giro, puxei daqui, entro, abaixo, levo e assim por diante. Nós temos um encadeamento desse tipo. Mas nós temos também um encadeamento onde terminaria em morte do adversário. Esses encadeamentos que terminam em morte chamam-se Nagashi. Então ele entra um tsuki, observe, entrei batendo, entro aqui, quebro, olhe, entro, abaixo, puxo, quebro. Nagashi, Nagare, fluxo de chaves, Nagashi, fluxo de chaves com morte no final. Além disso, nós temos mais ainda. Nós temos movimentos onde nós aplicamos chaves em ataques complexos. Então, por exemplo, ele coloca um Uzuki, eu tiro desse ponto. Então, observe, eu tiro aqui, abri espaço, ele coloca aqui. Então, observe, eu tiro, bato desse ponto, entro, aqui aplico. Um exemplo de um ataque de 1-2 e assim por diante. Esses movimentos que são colocados como um ataque de 1-2 que nós colocamos, o que nós fazemos nesse ponto? Nós classificamos esses movimentos com um nome simples. Nós chamamos isso de Senzo. Senzo é uma palavra que quer dizer guerra em japonês. Então, Senzo são esses movimentos. Agora, existe uma segunda forma de Senzo. Seria um Agatsu Senzo. O que seria isso? Seria chaves em ataque. Esses movimentos que são utilizados em ataque são derivados de uma estrutura do Aikido Jujutsu idealizada por Hashman. Então, por Minamoto no Hashman, irmão de Minamoto no Yoshimitsu. São aplicações de chaves em ataques. Como isso funcionaria? Ele está em guarda normal. Então o que? Desse ponto, você entra, bate embaixo. Então olha, entro aqui, bato embaixo, entro, observe, passo, entro aqui, quebro, giro, estouro. Um exemplo simples, ele está nesse ponto, entrei batendo, vamos pôr que ele pegue aqui, observe, pego, entro embaixo. No que eu entro embaixo, olha os dois braços, daqui, desse ponto, ele está em guarda normal. Olha, daqui, entro por dentro, ou ele bloqueia ou acerta. Se eu acerto nesse ponto, bato, olha, entro daqui, projeto, ele está normal, aqui, olha, tiro, bato, quebro, giro, entro aqui, estou com ele. Então, existe no Aikido Jutsu, por mais estranho que pareça, um movimento de aplicação de chaves em ataque. Ele está em base, observe, eu entro desse ponto, toquei aqui e lanço. E quem bloqueia, eu bato. E aqui eu aplico. Toda essa estrutura de movimento nós chamamos apenas de Agatsu Senzo, que são uma estrutura extremamente vasta de movimentação. Agora, para finalizar, nós podemos definir os movimentos em termos da fratura ou do ponto de finalização, que eles podem ser separados em 3 pontos. No futuro vocês entenderão isso melhor. Eles podem ser separados em shime. O que seria shime? Shime seria um movimento onde você causa dor. Shime, estrangular. Você está estrangulando a articulação. Você está aqui, observe, estrangulando a articulação. São movimentos de dor. Não existe um quebramento nesses movimentos, apenas dor. Nós temos movimentos chamados Kudaki. Kudaki são movimentos onde ocorre ruptura de tendões, às vezes, do próprio músculo, dos ligamentos, mas que também ocorre também um certo nível de fratura. Então, todo movimento Kudaki é extremamente parecido com um movimento shime. Eu estou aqui desse ponto, eu entro, quebrei. Em treino, como nós diferenciamos Kudaki de shime? Observe, estou aqui, controle, shime,
Kudaki, quebrei. O Kiai em treino existe para isso, para você separar o que é Shime do que é Kudaki. Nós treinamos muito mais em cima de Kudaki do que Shime. O objetivo é quebrar. Você está, o indivíduo desse ponto aqui, você quebrou. Mas nós temos também Shishi. O que é Shishi? É quando ocorre uma destruição completa da articulação. Então pensa, eu estou aqui com ele, então isso aqui, eu entrei desse ponto batendo, entro aqui, pego, olha, quebro desse ponto, quebrei 2 vezes o mesmo ponto. Ele entra, o outro chutou, observe, entro batendo, quebro aqui. Então observe, o cotovelo dele aqui, quebrou de novo. Eu estou com ele, ele entrou, olha, bato desse ponto, entrei, estou aqui, olha, quebro desse ponto aqui, tiro, quebro aqui nesse ângulo novamente. Então, estourei 2 vezes, estou aqui com ele, olha, quebro, ou se não, aqui, estou com ele, quebro, giro, quebro. Tudo isso é xixi, quando ocorre a destruição completa da articulação. E por final, um quarto elemento que muito poucas escolas trabalham ele. Jigoku, tradução ao pé da letra, xixi, tradução ao pé da letra, leão, algo muito forte. E Jigoku, tradução ao pé da letra, inferno. Então, Jigoku seria esse princípio. Então, Jigoku seria basicamente esse princípio. Observe, eu estou aqui, quebro um ponto articular, pulso, quebro outro ponto articular, cotovelo, entro, ombro. Eu destruo as articulações sequenciadas. Eu estou aqui, olha, desse ponto, quebro, pulso, cotovelo, ombro, entrei, pescoço. Jigoku, fluxo de quebramento de articulações do corpo. Essa é uma prévia do que vocês verão nos próximos tempos em Aikido Jutsu.